Olá pessoal, mais uma vez aqui estamos na nossa disciplina de modelagem matemática. Eu sou o professor André Melo, né, do IFP Campus Floriano, e na nossa aula de hoje, né, é o nosso 7º encontro, e nós vamos falar um pouquinho, né, dando continuidade, como a gente pode construir um trabalho científico, né, desse segundo momento. Né, na parte 2, na aula de hoje nós vamos falar sobre como é que se constrói um referencial teórico de um artigo aplicado, digamos assim, em problemas práticos, né, em um problema teórico que envolva modelagem matemática. Então, assim, logicamente não é uma receita de bolo, né? Mas a aula de hoje é para dar um direcionamento para vocês, e esse direcionamento é no sentido de contribuir para que vocês possam estar construindo a análise e a discussão dos resultados do trabalho de vocês, à luz do que a gente propôs nessa parte final da nossa disciplina de modelagem matemática. Então, pessoal, assim, com relação à análise e à discussão de resultados, no que diz respeito a artigos teóricos, né, de problemas aplicados, o que nós fazemos na análise e na discussão dos resultados é o que nós chamamos de categorização. Né? Então, assim, nós temos algumas etapas que devem ser, digamos assim, cumpridas nessa escrita. Né? Então, assim, essas categorizações, via de regra, elas são iniciadas com um problema. Então, assim, fazer um artigo de modelagem matemática de forma resumida, resolver um problema aplicado. Então, dentro da análise e discussão dos resultados, o que a gente faz, de início, é apresentar aquele problema que nós vamos resolver. Problema proposto. Né? Esse problema proposto, ele deve ser um problema que envolva, né, pensamentos abertos, buscas por novos conceitos, variáveis. Né? Então, não pode ser aquele problema como vou dizer para vocês, um problema de exercício, digamos assim. Né? Na realidade, é um problema mesmo bem elaborado. Tá? E aí, depois desse problema proposto, geralmente nos artigos, são feitas as apresentações dos conceitos matemáticos que estão sendo abordados, digamos assim, e que são necessários para aquela resolução. Lembrando que ainda não é a etapa de resolução. Né? Como a gente está tratando de um artigo científico, a gente vai chegar no terceiro momento de categorização, mas, via de regra, nós resolvemos o problema e depois a gente faz um filtro dos conceitos que foram usados. Mas só que na hora da escrita do artigo, esses conceitos matemáticos nós orientamos que eles sejam escritos após a apresentação do problema proposto, certo? E aí, diante disso, nós falamos aqui, nós já falamos em outras aulas sobre duas vertentes de resolução de problemas, né, envolvendo as etapas, e aí, nessa etapa, após a apresentação dos conceitos matemáticos usados, a gente apresenta, né, a modelagem matemática, né, propriamente dita da resolução, ou seja, as etapas. E aí, o que a gente pede para os amigos é que, quando definir, né, que linha, que norte tomar, né, aí a gente faz exatamente essa parte final. E aí tá facultado, né, ao uso das etapas de acordo com o que é proposto pelo professor Rodney Bassanese, de acordo com o que é proposto pela professora Maria Salete Bebegutti. Né? Então, existem vários softwares para escrita, né? São writers, né? Mas nós orientamos que vocês façam essa escrita desse artigo, embora salve em PDF para colocar na plataforma, mas a gente sugere que vocês façam essa apresentação, essa escrita no Word. E nossa aula de hoje, especificamente, antes de discutirmos de forma mais profunda cada um dos temas que foi proposto na aula anterior,
nós vamos fazer algumas orientações com relação ao uso do equation, né? Ou seja, como se escreve no Word uma equação ou uma série de equações, uma resolução de problemas, tá bom? Porque isso vai ser de grande valia para a análise de instrução dos resultados, tá bom? Então, pessoal, dentro do Office, né, você tem aqui uma ferramenta muito importante, que é o Microsoft Equation. Né? Então, nessas últimas versões do Office, ele veio de uma forma bem intuitiva e é uma ferramenta muito importante. Por quê? Porque ela é uma ferramenta, e aqui de acordo com a Microsoft, né, que permite criar e editar fórmulas matemáticas dentro do pacote do Office. Né? Ou seja, isso a gente pode usar no PowerPoint, no Word, no Excel, enfim. Né? Então, o Microsoft Equation é como se fosse uma ferramenta, né? Uma tagzinha ali. Ele fica aqui, né, nessa parte aqui do menu iniciar, e aqui no cantinho, né, você vê a equação. Você pode tanto usar o equation, né, a equação, como também adicionar um símbolo, tá bom? Então, basicamente, o que nós vamos fazer no próximo slide é apresentar um videozinho, um trechozinho de como é utilizado esse equation para fazer algumas equações, tá bom? Então, pessoal, aqui está a página aqui, um recorte da página do Word, né? Que a gente vai apresentar o equation, tá certo? Você tem aqui uma gama de barra, né, de menus. Aí no menu inserir, você tem aqui no cantinho direito, né, na parte superior, você pode inserir uma equação ou um símbolo. Né? Então, quando a gente pede para inserir uma equação, você é direcionado para esse outro menu, né, que é o equation. Então, você tem aqui uma gama de símbolos de matemática básica, tá certo? Que não tem no teclado, então você tem essa gama. Além disso, você pode usar letras gregas, símbolos, operadores, setas, relações, escritas, geometria, enfim, né? Então, ele vem automaticamente com esses símbolos de matemática básica, tá certo? E aí, a vantagem do equation é que ele tem aqui uma barra de operadores, né, digamos assim, de menus. Então, você consegue, por exemplo, desde uma fração, né, você consegue fazer operações com frações. Ele dá uma opção aqui de frações comuns, né? Então você tem aqui essas frações comuns, né? E aí você também pode usar subscrito e sobrescrito, você pode usar alguns operadores, enfim, simbologias, números mistos, né? E aqui ele apresenta aqui alguns subscritos e sobrescritos comuns, né? Depois dessa aba você tem a aba de radicais. Essa aba de radicais ela é interessante, né? Você pode trabalhar várias raízes, né? Vários tipos de raízes, expressões, e aí você tem aqui alguns radicais comuns, né? A fórmula da equação de segundo grau, a raiz quadrada aqui de 1 quadrado, né? Enfim, essa outra parte interessante, né? Você tem aqui toda a simbologia de integrais, você tem desde integrais simples, integrais duplas, triplas, até integrais de linha, né? Simples, duplas também, símbolos diferenciais, né? Vocês têm aqui também a opção de usar os chamados operadores grandes, né? Que são somatórios, produtórios, então você tem aqui a opção para fazer uso de somatório, de produtório, de coprodutório, essa questão de uniões e intersecções, outros operadores, né? Alguns operadores comuns também são disponíveis. Você pode fazer expressões maiores, como por exemplo chaves, né? Colchetes, você pode usar colchete simples de um lado, do outro, caixas, pilhas, enfim, né? Eles dão aqui alguns conceitos de colchetes comuns, então tudo isso você pode estar usando. Tem todas as funções trigonométricas, né? As funções básicas, as inversas, funções hiperbólicas, funções hiperbólicas inversas, algumas funções comuns, e aí a gente só chama a atenção porque o seno está escrito em inglês, né? Então você pode estar fazendo esse trabalho, né? Traduzindo para o português, e assim, nessa outra aba que são as ênfases, né? A gente usa muito na geometria analítica, você apresenta módulo, média, enfim, médias, vetores, você tem algumas fórmulas emolduradas, né, barras superiores e inferiores, você pode colocar aqui alguns objetos comuns. Então, assim, tem essa barra de ênfase, tem uma parte aqui que é destinada aos limites e logaritmos, né, essa parte aqui.
Você pode usar um log geral, log de 10, o ln. Você pode usar as definições de limite, que são apresentadas, né? Algumas funções comuns. Então, você tem essa série de possibilidades de escrita. Nessa outra aba aqui de operadores, né, são interessantes, porque você apresenta aqui alguns operadores básicos, né, que não são vistos aqui, por exemplo, na barra de símbolos, né? Você tem estruturas de operadores, né, vetores, condição, bicondição, enfim. Vai apresentar aqui algumas estruturas comuns, né, usadas muito na química, apresentar reações, enfim, né? E a última parte aqui, também muito importante, que é usado para a construção de matrizes, né? Você tem aqui matrizes vazias, você tem pontos, né? Podem ser utilizados. Por exemplo, ele dá uma aba só de matrizes e identidades, você já constrói diretamente. Matrizes com colchetes, enfim, né? Matrizes espaçadas, se a gente for usar, fazer alguma demonstração, tá certo? Então, assim, basicamente essa, gente, é a ferramenta Equation, né? Nesse slide era mais para a gente mostrar, né? No próximo slide nós vamos resolver um exemplozinho aplicando aqui, resolver aqui uma equação, aplicando aqui o Microsoft Equation, tá certo? Então, pessoal, assim, a gente vai, para ilustrar a utilização do Equation, vamos resolver esse probleminha aqui, prático aqui de função quadrática, tá? Então, o problema é o seguinte, que eu tenho aqui um problema de, por exemplo, um movimento vertical, né? Então, uma bola é lançada para cima, né, por meio de um movimento vertical. Sua altura em relação ao solo, né, é dada h, né, em metros, T em segundos após o lançamento é dada pela expressão, né? H igual a menos 5t² mais 50t, né? Que é um movimento que considera a gravidade de 10. Né? Então, após quantos segundos do lançamento a bola vai atingir o solo novamente? Né? Qual é a altura máxima atingida por esta bola? Então, são duas perguntas e basicamente a gente vai estar agora levando esse probleminha lá para o Word. Então, no próximo slide a gente vai estar usando o Equation para mostrar essa expressão, tá certo? Para resolver esse probleminha. Né? Então, pessoal, aqui a gente está novamente aqui no Equation, né? No Word. Então, eu trouxe lá o problema, não trouxe a figura, né? Eu trouxe aqui o problema, e aí eu quero que vocês compreendam o seguinte. Na hora que for fazer o resultado, né? Análise e discussão dos resultados, colocar aqui análise e discussão dos resultados, certo? Que aqui é um tópico. Vocês lembram que a gente orientou a fazer 3 categorias, né? A primeira categoria é apresentar o problema proposto, que aqui a gente já apresentou, tá certo? A segunda categoria são apresentar os conceitos matemáticos, geralmente resultados, perdão, pessoal, resultados. Então, geralmente, os conceitos matemáticos, eles podem ser teoremas, definições, corolários, enfim, né, lemas. Então, geralmente você vai colocar aqui, depois do problema proposto, os conceitos matemáticos que vocês vão usar. E aí é importante uma coisa, como é um artigo científico, é importante que a gente referencie. Né? Então, geralmente nos artigos em ensino, nós usamos artigos para referenciação. Nesse caso da modelagem matemática, principalmente nesses conceitos matemáticos, se vocês forem pegar alguns artigos, por exemplo, da SBM, da Sociedade Brasileira de Matemática, ou artigos de revistas de matemática mesmo, seja por o aplicado, vocês vão perceber que a maioria dos conceitos matemáticos são citados por livros. Isso acontece, obviamente, nós temos aqui livros de referência, e os conceitos matemáticos eles não são tão mutáveis. Né? Na realidade, eles não são mutáveis, então é importante que depois do teorema você cite. Por exemplo, esse teorema aqui, vamos supor que eu tenha pegado ele do livro do Dante. Então, eu vou citar aqui o Dante, sei lá, 2020. Né? Então, após o teorema, você cita o autor que você usou. Né? E aí eu deixei aqui um espaçozinho para a gente já ir construindo. Então, apresentei aqui o problema, né? Uma bola lançada para cima por meio de um movimento vertical, sua altura h em relação ao solo, t segundos após o lançamento, é dada por essa expressão, né? H igual a menos 5t² mais 50t. Ele faz duas perguntas. Após quantos segundos do lançamento a bola vai atingir o solo? Né? Qual é a altura máxima que atinge? Então, assim,
primeiro teorema aqui que a gente faz é o da equação de segundo grau. Então, dada uma equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, nós temos que... Então, aqui eu vou inserir a primeira equação. Então, vamos lá, ó, inserir lá no canto direito a equação. E aí, gente, eu vou usar aqui uma chave simples. Ó, vou usar essa chavezinha assim, esse colchetezinho simples. Aqui eu vou colocar duas expressões, a do delta e a do x, né? Então, primeiro, para isso, eu vou ter que criar aqui, ó, nessa aba de matriz, vou dizer, olha, eu vou escrever aqui duas opções, né? Ou três, vamos colocar aqui três, né? Então, como é que eu vou calcular o delta? Aí eu venho aqui, ó, nos símbolos, delta é igual, aí você pode usar o igual daqui, né? Igual a o quê? B² menos 4ac. Então, você vem aqui, ó, no subscrito, B² menos 4ac. Pronto, a gente já definiu o valor de delta. E aí o x', né, que a gente usa, a gente pode usar o subscrito ou sobrescrito. Alguns livros apresentam x', x2', outros x1 e x2. Então vamos usar aqui o x'. Né? Então x' igual. Aí olha, é uma fração, né? Então, como é uma fração, venho aqui na aba de fração e insiro. E aí em cima fica menos b mais o x' mais raiz de delta. Então você apresenta o mais, aperta o mais ou você usa o símbolo de mais aqui. E aí você vem aqui no radical, mais raiz de delta, né? Então você usa aqui o delta sobre 2a, né? E o x duas linhas, ó, você pode copiar, eu vou copiar aqui Ctrl C, Ctrl V, e o x duas linhas eu vou só editar aqui, né? São duas linhas, menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Então vejam o que foi que eu fiz, ó, tem um problema proposto, apresentei um teorema, e aí eu dou Enter aqui, e aí onde foi que eu tirei esse teorema? Por exemplo, Dante aqui, 2020. Né? Então tá feito. O que é que nós vamos fazer, gente? Nós vamos escrever aqui na parte de conceitos matemáticos todos os conceitos que nós vamos utilizar nessa questão específica, né? Por exemplo. E aí o que é que acontece? Por exemplo, aqui a gente já usou aqui a equação de segundo grau, né? Nós vamos usar, por exemplo, aqui nesse caso da questão específica, nós vamos usar os conceitos de função quadrática. Então, outro teorema, né? Teorema 02, colocar como do Dante também, na 2020. Então, dada uma função, aí olha só, você pode inserir uma equação, ó, como aqui, dentro do texto, né? Então, eu vou só copiar essa equação, que ela já está inserida, né? Uma função, vou até colocar aqui, ou então você pode vir aqui, inserir a equação. Então, uma função f, dois pontos, dos reais, nos reais. Então, olha só, aqui vai ter o símbolo dos reais. Se não tiver aqui no símbolo de matemática básica, tem, por exemplo, pode ser que tenha nas letras gregas, ou nos símbolos de letra, né? Ó, os reais, ó, tá vendo aqui? Então, f dos reais, aí você pode inserir, volta lá para a matemática básica, né? Seria a condição aqui da função dos reais nos reais novamente. Você pode copiar, gente, viu, gente? Ó, copia e cola, pode ser também, né? Tal que f de x é igual a x² mais bx mais c, certo? Temos que o vértice, né? Aí o vértice quem é? O v, aí você vem aqui, ó, inserir, equação, v igual, lembrando que o vértice é um par ordenado, então você vem aqui nas chaves, e aí coloca aqui uma chave, um colchete simples, né? Um parênteses, então x vértice, você vem aqui no subscrito, você pode copiar y vértice, né? Então, x vértice e o y vértice, é dado por. E aí, novamente, você pode aqui embaixo, colocar em negrito, e aí você vem aqui embaixo e você coloca a equação novamente. Inserir, vocês vão perceber o seguinte, professor, quando eu coloco uma equação aqui dentro do texto, ele fica, por exemplo, alinhado conforme o texto.
Ele fica, se tiver justificado, fica justificado, se tiver alinhado à esquerda, fica alinhado à esquerda. Só que se ele tiver uma equação simples, né, dentro de uma linha do Word, o Word propriamente ele já coloca a equação como centralizada. Você tem a opção de vir aqui na justificação e você pode colocar se quer à esquerda, à direita ou centralizado. Né? Via de regra, nós deixamos centralizado mesmo. Então, vamos aqui novamente, colocar o colchete simples. Né? E aqui a gente coloca esse colchete simples aqui, certo? E a gente vai colocar os valores. Né? Por exemplo, o x-vértice. Eu posso copiar aqui, x-vértice e o y-vértice. E o x-vértice, né, é igual a menos b sobre 2a. Então, eu venho aqui na aba de frações, coloco aqui, ó, menos b sobre 2a. E o y-vértice também na aba de frações, só colocar aqui o igual, também é uma fração, então é menos delta, você vem aqui no símbolo, sobre 4a. Está feito aqui o segundo teorema. Então, temos um teorema, temos o segundo teorema, e se formos utilizar mais teoremas, definições, corolários ou lemas, essa segunda parte da categorização é usada para apresentar esses conceitos matemáticos. E aí, por fim, a resolução do problema. Ok? E aí, lembrando que quando a gente faz modelagem matemática, a gente tem que resolver seguindo aquelas etapas, ou do professor Rodney Bassanese ou da professora Maria Salete, que são as referências para a gente nos artigos e na disciplina. Então, nesse caso, o problema, no primeiro caso, ele quer saber quantos segundos a bola vai atingir o solo novamente. Como a expressão é essa, né? H, inserir aqui a equação. Então, H em função do tempo, não vou colocar negrito, não, vou tirar aqui, H em função do tempo, é igual a menos 5t ao quadrado, mais 25t, né, pessoal? Deixa eu só voltar aqui. Mais 50t. Mais 50t. E aí ele quer saber exatamente quando é que atinge o solo. Obviamente, no tempo de 0 segundos, se ele sair do solo, né? Mas ele quer saber exatamente qual é o t para que essa expressão seja igual a zero. E aí você começa a resolver a expressão. Você pode copiá-la e colar na linha seguinte. Né? Como é uma equação, nesse caso, do segundo grau, ela é um dos tipos reduzidos, você pode colocar o t em evidência, que fica multiplicando menos 5t mais 50. Né? E aí, ou t é igual a zero, ou t é igual a, ou menos 5t mais 50 é igual a zero. Aí você vai colocar aqui. T igual a zero, você pode copiar na terceira linha. Ou, o que aconteceu foi que o ou ficou justificado à esquerda, justamente, porque o Word entende aqui não como uma equação, mas como um escrito. Né? Você pode colocá-lo aqui justificado. Então, ou menos 5t mais 50 igual a zero. E aí você resolve essa equação no primeiro grau, você pode ir copiando e colando. Então, 50 tem que estar positivo, vem negativo. Menos 5t igual a menos 50. Você pode fazer aquela opção do produto por menos 1, seguindo aquele clássico da resolução da equação do primeiro grau. E aí, isso vai fazer com que 5t fique igual a 50. Ou seja, t vai ser 50 dividido por 5. Aí um detalhe aqui, gente, ó. Se eu selecionar aqui o 50 e eu clicar em fração, o Word vai entender que o que você selecionou é o numerador. Então fica bem fácil, ó. Bem intuitivo. Então fica 50 dividido por 5. Então t é igual a 10 segundos. Tempo lá, lembrando que a questão deu tempo em segundos. E aqui está a resposta, tá certo? Então, o que é que acontece? Nós resolvemos a primeira parte do problema, né? Aí vamos para a segunda. Segundo momento da resolução do problema.
Solução do problema. Vejam que é uma escrita que a gente vai fazendo e tentando evitar que ela não fique truncada, né? Aí aqui, olha só, ele quer saber qual é a altura máxima. Lembrando que a altura está relacionada a como está a altura em função do tempo, então a altura é a imagem e o tempo é o domínio. Ou seja, a altura é o y e o tempo está no lugar do x, né? Por isso que o eixo do tempo é o horizontal e o vertical o da altura. Nesse caso aqui, como é a altura máxima, nós vamos calcular o y-vértice. A altura máxima implica no cálculo do y-vértice. Podemos colocar aqui y-vértice sobrescrito. E aí o y-vértice, você pode até voltar lá na expressão, y-vértice é menos delta sobre 4a. E o delta é b quadrado menos 4ac. Então vamos calcular primeiro o delta. Né? Delta b quadrado menos 4ac. O b da expressão é 50, o c é 0 e o a é menos 5. Então fica b quadrado, fica 50 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 5, vezes o c, que é 0. Então, delta fica 2.500. De cara, a gente achou delta igual a 2.500. Delta igual a 5 ao quadrado, 5 ao quadrado, 25, 50 ao quadrado, 2.500. E aí, nós vamos para calcular o y-vértice, que é a altura máxima. Então, y-vértice igual a menos delta sobre 4a. Já tem essa expressão lá. Vejam que é facilitado o cálculo, porque à medida que você vai escrevendo as equações, você pode estar reutilizando ela, copiando e colando. Nesse caso, fica menos 2.500 dividido por 4 vezes menos 5. O a é menos 5. Então, essa expressão, veja que aí você pode fazer verticalmente ou você pode usar a estratégia oriental de fazer os cálculos horizontalmente, dando segmento. Então, você pega aqui, vai ficar, no caso, menos 2.500, 4 vezes 5 dá 20, então fica menos 20. E aí fica 250, né? Menos com menos dá mais, 250 dividido por 2, 125. Então, o y-vértice, que é a altura máxima, é 125. 125 metros. 125 metros. O que acontece aqui, só tentar diminuir aqui, é que esse corpo foi jogado para cima do solo, no movimento vertical, e na altura de 125 metros ele atingiu o seu ápice, e aí voltou a cair. Vejam que nessa página nós fizemos os passos da resolução de um problema. Se você for fazer um artigo de resolução de problema, você tem que seguir esses passos aqui, apresentando aqui apresentando o problema proposto, depois os conceitos matemáticos, que geralmente são teoremas, mas podem ser também definições, corolários e lemas, e aí você vem para a resolução do problema propriamente dito. Tá certo, pessoal? Então eu espero que tenha ficado claro para vocês como utilizar essa ferramenta. Vejam que esteticamente fica muito bonito. Vocês podem usar, nós usamos muito o Equation para fazer, não só artigos, né, mas para fazer listas de exercícios, provas, avaliações. Então, são ferramentas importantes do dia a dia do professor. Tá bom? E aí, pessoal, nós estamos chegando já na parte final da nossa aula. E aí aqui a gente vai apresentar algumas sugestões, tá certo? Por exemplo, o grupo 1, de modelagem matemática no entendimento da conta de energia elétrica. Vocês podem propor esses conceitos, né, ou esses problemas. Por exemplo, como é calculado o gasto energético? O que é que significa, por exemplo, aquele quilowatt-hora? Como são classificados os eletrodomésticos? O que é aquela classificação de AE? Por que é que elas são daquele jeito? O que é que classifica um eletrodoméstico, por exemplo, como índice de eficiência A e o outro C? Outra coisa que é bom que seja respondido no artigo: quais são as tarifas e impostos? Né? As pessoas sabem os impostos que são pagos dentro da tarifa de energia elétrica. Como saber quanto custa a utilização, por exemplo, de um determinado aparelho, por meio da sua potência? Né? Então, por exemplo, um aparelho aí de 1.000 watts de potência, ele sendo usado 2 horas por dia, esse uso dele custa quanto? Então, essas são perguntas importantes. Né? E aí vocês vão usar, por exemplo, lá nos conceitos,
conceitos de física. Então, vocês com certeza vão ter que ir lá naqueles teoremas, definições, vocês vão ter que falar sobre potência, sobre energia, sobre unidades de medida. Vocês vão ter que apresentar, por exemplo, conceitos matemáticos de proporcionalidade, conceitos de função afim. Então, antes de resolver, de responder esses problemas, né, eles vão ser, por exemplo, apresentados no começo. Antes de vocês resolverem esse problema, vocês vão com certeza estar falando sobre esses conceitos. E aí o grupo 2, que é de modelagem matemática na compreensão de conceitos de movimento oblíquo ou movimento vertical. Inclusive a gente já fez um exemplo, o exemplo da nossa aula de hoje foi sobre movimento vertical. Logicamente que na modelagem a gente vai ter que seguir algumas etapas, né? Então, vocês vão apresentar um problema prático, basicamente é o que a gente fez hoje, né? E aí depois vocês vão dizer os conceitos de física necessários àquele modelo. Lembrando que, por exemplo, no exemplo de hoje, eu não falei nada de conceito físico, eu não falei de gravidade, eu não falei do que significa esse movimento vertical, que forças atuam. Eu só resolvi o problema, né? Depois disso, por exemplo, vocês vão falar dos conceitos de função quadrática, lembrando que a gente já falou, né, de equação de segundo grau e de função quadrática, e dos conceitos de otimização, e aí depois vocês vão lá e resolvem o problema, tá certo? Por exemplo, o terceiro grupo, que fala dos estudos das marés, né, com a aplicação de funções senoidais, vai ser bem parecido com a aula de hoje. Só que ao invés de usarmos os conceitos de função quadrática, nós vamos usar os conceitos de funções trigonométricas, em especial de funções senoidais. Então, por exemplo, um problema pode ser esse. Ó, como é que ocorre o fenômeno? É importante responder, né? É possível modelar esse comportamento? Então, seria interessante ter algumas perguntas nesse sentido, para depois vocês entrarem na categorização, apresentando os conceitos de física que envolve aquele modelo, depois apresentar os conceitos de trigonometria e de funções senoidais. Então, vejam que essa questão ela é bem orientada, ela tem os passos bem definidos. Então, o grupo 3 ele pode estar propondo, fazendo essa construção do artigo, tá certo? Já o grupo 4, que vai falar, por exemplo, de modelagem matemática no entendimento de educação financeira, ele pode, por exemplo, perguntar como é que a matemática ela pode ajudar, né? Como são calculadas, por exemplo, parcelas de financiamento, enfim. E aí, nesse caso aqui, vocês vão ter que revisar conceitos de juros, de taxa de juros, relacionar juros compostos com função exponencial, por exemplo. Os sistemas de amortização que existem, né, o price, que é de prestações constantes, o SAC, que é o sistema de amortização constante, o misto, que é uma média do SAC com o price, né, com o sistema francês. Então, esses conceitos devem ser apresentados, lembrando que todos os conceitos têm que ser citados, né, por algum livro ou artigo, e aí vocês apresentam e em seguida vocês respondem aos problemas, tá certo? Essa é uma orientação lá do que diz respeito à construção do artigo, tá certo, pessoal? Então, a gente encerra a nossa aula de hoje, nós ficamos por aqui. Esperamos que a gente tenha orientado vocês direitinho, que vocês façam bom uso, principalmente do Microsoft Equation, né, lá no Word, tá certo? Então, até a próxima aula.